Olá, meus amigos. Hoje vamos falar de um tema polêmico. Vamos falar da passagem. Como ocorre, o que acontece no exato momento que estamos indo para o lado de lá. Bom, começou assim. Esses dias eu fui tomar um chá, perto de onde eu trabalho, e a TV estava ligada. Tinha duas senhorinhas ali tomando um lanche da tarde, debatendo sobre o que estava passando na TV. Eis que uma delas disse assim: "Nossa, tão nova e se suicidou." A outra: "Ah, era o destino. Ela tinha que passar por isso." Pera lá. O suicídio e o homicídio são infrações gravíssimas às leis de Deus. Então não é verdade, portanto, que alguém renasça com a destinação de assassinar o seu próximo ou a si mesmo. A lei da reencarnação, ela tem por objetivo o progresso, a evolução, e não a desgraça. Existe, claro, o resgate de erros passados, mas não nos esqueçamos que, na maioria das vezes, são tormentos voluntários. Eu vou dar um exemplo para entendermos melhor. Esses dias eu li num livro da Ivone, do Amaral, uma história que eu vou conseguir encaixar agora aqui, para a gente entender o que são tormentos voluntários. A história é mais ou menos assim. Lá por volta de 1960 e poucos, no Rio de Janeiro, vivia uma mulher sofredora, sem as duas pernas. E essa mulher vivia de esmola. Ao seu lado havia um menino de 7 anos aproximadamente, também aleijado. Ele era incapaz de se manter em pé. Esse menino era fruto do seu primeiro casamento. Essa moça, ela era casada pela segunda vez com um operário e ela teve uma menina nesse segundo casamento, que tinha 2 anos de idade. E ela ali pedindo esmola, tudo, e ela conta um pouco da história dela. E ela começou a dizer que eles tinham dificuldades financeiras. O homem trabalhava e mantinha a casa, e ela era responsável pelos afazeres domésticos. Só que um dia, o marido se queixou e pediu que ela evitasse gastos supérfluos. Se ela usasse o bom senso, ela não ia ficar ofendida com isso. Mas ela se ofendeu. Ela se ofendeu e aquilo virou uma bola de neve. Eles brigaram feio. E o homem saiu de casa para se acalmar. Já a mulher, ela estava muito brava. Então ela pegou os filhos, o menino de 7 anos e a menina de 2 na época, e foi para a linha férrea lá da Central do Brasil. Quando o trem estava chegando, ela segurou as 2 crianças na mão e se jogou na frente do trem. Ela tentou suicídio. A menina desencarnou. E o menino tornou-se inválido. Ela teve suas pernas amputadas. O marido, revoltado, não a perdoou e foi embora. E hoje ela vivia de esmola. O que eu quero deixar claro é que essa mulher, ela não trouxe de vidas passadas o seu trágico destino. Ela trouxe, sim, a prova da paciência e da resignação na vida humilde, ao lado da sua família. E tudo isso, essa briga, enfim, tudo que ela passou poderia ter sido evitado. Na hora que o marido veio falar para ela que tinha que economizar tudo, bastaria, naquele momento, uma prece feita de coração, um apelo à sua razão. Mas por causa da cólera, da raiva, da impaciência, dos germens do orgulho, o egoísmo, ela acabou passando por esses tormentos voluntários que ela mesma causou nessa vida. Deu para compreender?
o que são tormentos voluntários. Imagina agora os tormentos que ela sofre atualmente, mendigando, aleijada. E o que sofrerá futuramente ao desencarnar? Pois ela leva consigo o homicídio da filha de 2 anos, o quase homicídio do filho de 7 e a tentativa de suicídio. Erros do passado, por exemplo, resgate, de erros do passado. Imagina que numa outra vida eu fumei muito, tive uma vida desregrada e nessa vida eu venho com asma. Pode ser um resgate dos erros do passado. Eu vou ter que aprender a dar valor para a minha respiração, para o ar que eu respiro, para os meus pulmões trabalhando e provavelmente eu vou ter aversão a fumo, Então essa é a diferença, ok? Vou fazer uma pergunta aqui, mesmo você estando aí em casa, no seu trabalho, enfim. Levanta a mão aí, vamos ver se você vai levantar a mão para a pergunta que eu vou fazer. Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? O medo é tão grande que o pessoal nem levanta a mão, Com medo de Deus puxar. Eu sei. Nem se espreguiça, Com esse medo. Mas fica sossegado, porque não é só a gente que tem medo, não. O Chico Xavier também tinha medo, você acredita? Pois é. Tem um fato, inclusive saiu até no filme, tá? Tem um fato do Chico no avião, ele estava indo para congresso, palestra. Ele estava lá sentado, na poltrona, tudo. E ele sentou ao lado de um moço que reconheceu ele. Aí o cara começou a puxar assunto com ele, papo vai, papo vem. E começou uma turbulência muito forte. Aí o homem virou pro Chico, e falou: Ô Chico, deve ser bom conhecer o lado de lá, Eu aqui morrendo de medo e você tranquilo. Mal sabia ele que o Chico estava branco, morrendo de medo, ao contrário do que muitos pensam, E de repente a turbulência piorou. Foi tão forte que abriu os compartimentos da mala, a aeromoça caiu no corredor, tinha criança chorando, o pessoal estava gritando em desespero, tudo batendo, e o Chico também começou a gritar em desespero. Ai, Jesus, Nossa Senhora, Deus me salve, socorro! Aí, de repente, o Emmanuel, vendo tudo aquilo, ele apareceu e começou a falar bravo com o Chico. Chico, psst, por que você tá gritando? Aí o Chico: Emmanuel, você não acha que estamos em perigo de vida? Chico, tem gente lá fora em perigo maior. Vocês não são privilegiados. Socorro, valha-me Deus! O Chico continuava gritando. E o Emmanuel: você não acha que é o momento oportuno de dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Aí o Chico: mas eu tô apavorado, eu acho que eu vou morrer como todo mundo. Aí o Emmanuel falou assim: você vai sim, todo mundo morre, então cala a boca e morre com educação. Então tá vendo, até o Chico tinha medo. Tá, mas por que será que nós temos esse medo? De onde vem esse temor? No Livro dos Espíritos, na questão 941, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. O Livro dos Espíritos, ele é uma espécie de Google. Tudo que a gente precisa saber está lá. Você tem dúvida? Vai lá que você acha. Então, voltando. O Allan Kardec, ele perguntou isso para os espíritos. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor? Visto que elas têm diante de si o futuro? Aí os espíritos responderam: é errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que irão para o inferno. E é assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro, a esperança lhe faz esperar uma vida melhor. E o Allan Kardec ainda conclui que há 2 tipos de homem: o homem moral e o homem da matéria. Lembra da outra palestra que falamos sobre isso? Vamos recordar. O homem da matéria é aquele que quer ter o carro mais caro,
o celular de última geração. Ele se preocupa em aumentar a fortuna, faz plástica, enfim, a sua felicidade está na satisfação material. É isso que o deixa feliz. Ele vive uma ansiedade de conquistas. Ele se apavora com a morte, porque ele duvida do futuro. Ele acha que os seus semelhantes, as pessoas queridas, afins, vão tudo ficar aqui na Terra. Já o homem moral é totalmente diferente. Ele é elevado. O prazer que ele sente é desconhecido do homem material. Ele fica feliz em ajudar e ser útil. Ele está acima das necessidades fictícias, criadas pelas paixões. O homem moral, ele é calmo, sereno, pacífico. Ele está feliz com o bem que faz, não tem decepções. As contrariedades que ele sofre no decorrer da vida não deixam nenhuma impressão dolorosa. Então, nós vamos começar a perder esse medo da morte quando nós estivermos focados na nossa meta. Mas que meta, Michele? Ué, de ser um homem moral, de melhorar, de conseguir vencer as nossas imperfeições. Lembra nossas imperfeições morais? O ciúme, o egoísmo, o orgulho, a matéria. E aí, independente da forma que desencarnarmos, nós teremos cada vez mais certeza e te teremos uma boa passagem. Aquela passagem sem sofrimento. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele diz exatamente o que ocorre nessa passagem. E fala assim, ó. A alma sente um entorpecimento que paralisa, neutraliza as sensações. Quase nunca estamos conscientes no último suspiro. É como se acordássemos de um sono profundo, com ideias confusas, um nevoeiro, e pouco a pouco a visão se ilumina, a memória vai retornando, e então vamos dando conta de nós mesmos. Mas esse despertar não é igual para todos. Em uns é calmo, é uma sensação gostosa. Em outros é cheio de terror, como se fosse um pesadelo. Para entender melhor como se dá essa passagem, nós precisamos entender o laço fluídico. O que é o laço fluídico? Ele é o que une a alma e o corpo. O laço fluídico, ele é um cordão composto de filamentos que ligam o espírito, molécula a molécula, ao corpo material. Com a morte do corpo, rompe-se esse laço. E esse laço fluídico, ele liga-se ao corpo material desde a concepção, quando o espírito ele é designado a habitar o corpo. Então esse laço ele vai aumentando, vai se estreitando cada vez mais até o nascimento. Por isso o aborto é errado, pois desde a concepção já há um espírito ligado a ele, pronto para reencarnar e evoluir. Lembremos então que a constituição do homem é de corpo, perispírito e alma. O perispírito é o envoltório fluídico da alma. Vulgarmente falando, é o que segura a nossa alma dentro do corpo. A vida orgânica se extingue, acaba, quando o laço fluídico se rompe. Vou tentar exemplificar para vocês. Imaginem um abacate. Tá? Vamos cortar esse abacate ao meio. A casca do abacate é o nosso corpo, é a matéria. A polpa, que é esse verdinho claro, é o perispírito. É o que segura a nossa alma dentro do corpo, os nossos órgãos, tudo. E a alma é como se fosse o caroço do abacate. Deu para entender melhor? Então nós temos, o laço fluídico, então ligado pelo perispírito, junto com o corpo.
tá? Ele é ligado com a matéria. Bom, e a separação do perispírito do corpo no momento da passagem, falou que não é brusca, né? E que o fluido se separa pouco a pouco dos órgãos. Ele só se completa quando não existe mais nenhuma molécula ligada ao perispírito. Gente, eu gosto de analisar tudo. Então, vamos lá. Para entender melhor e visualizar tudo isso daí, como é que o perispírito, o laço fluídico, enfim, eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos lá. Vamos imaginar aquele inverno bem feio. Vamos imaginar aquele banho de inverno. Eu não sei vocês, mas quando eu tomo banho no inverno, naquele inverno rigoroso, eu amo o banheiro todo cheio de vapor. Sabe aquela água pelando? Então vamos imaginar o seguinte. O banheiro, ele é o corpo humano, tá bom? Então o banheiro, a superfície lá, é o corpo humano. Tudo que tem dentro do banheiro, o espelho, o box, os azulejos, os móveis, são os órgãos do nosso corpo. Perfeito? A porta simboliza a passagem da vida material para a vida espiritual. E eu, como eu sou mulher, eu sou a inteligência, sou a vida, sou a alma. E eu que tô tomando banho, né, gente? E o vapor do nosso banho aí é o perispírito. Tá, mas e a morte? Como que eu vou dar de exemplo? A morte, gente, só exemplo, hein? É o maridão. Calma. Porque, vamos pensar. Imagina a gente tomando aquele banho quente, pelando, aquele vapor gostoso lá dentro, e aí vem o maridão e abre a porta. É a morte, não é? Entra aquele vento gelado. Então, vou colocar que o maridão é a morte. Beleza. Então, imaginemos aquele vapor impregnando em tudo. No espelho vai ficando embaçado, os azulejos, fica aquele molhadinho escorrendo, a janela, aquele vapor que não dá pra ver do outro lado, fica embaçado. E aí a morte chega. O maridão, gente, o maridão. Ele abre a porta. Então é a passagem. O que acontece com o vapor, com o perispírito? Ele não vai saindo devagarzinho pela porta? Por mais que o marido abra de súbito, o vapor vai saindo devagar. Certo? Então, olha lá, é o perispírito saindo na passagem. Ele vai se desligando do corpo. E a sensação, ela é dolorosa, tem sofrimento, que a alma sente assim, vai depender do contato que existe entre o corpo e o perispírito. Então a alma, que no caso é a mulher que está tomando banho, que sou eu vou sofrer com essa passagem, com essa morte, com esse desprendimento, dependendo da minha situação moral. Se a alma estiver muito apegada ao banho, ao corpo, ela vai sofrer. Mas se ela é elevada, ela não vai ficar brava com a morte, quer dizer, com o maridão. Então ela não liga. Ela se desprende, não sofre. Então, olha lá. Há alguns tipos, né, de passagem. Vamos analisar primeiro a passagem para o lado de lá. Como que funciona com o homem da matéria? Aquele que vive mais para o corpo do que para o espírito. Bom, o desprendimento dele vai ser mais difícil. As convulsões de agonia vai indicar uma luta que o espírito está sustentando. Ele resiste à morte com força. Às vezes ele prolonga a luta por dias, semanas, meses, anos. Mas nesse momento,
ele já não tem toda a lucidez. Ele sente que vive, mas não sabe se é vida material, se é espiritual, e ele luta até o último minuto do laço fluídico ser rompido. Já com o homem moral, o desprendimento, o momento da passagem é totalmente diferente. Mesmo com as doenças mais cruéis, tá, gente? Tipo câncer, fogo selvagem, entre tantas outras. O desprendimento é mais fácil. A morte é uma libertação. Para o homem moral, o laço fluídico se rompe sem abalar. É igual quando um fruto maduro se rompe do caule, que cai simplesmente, né, sem ser brusco. E o homem moral, ele acaba encarando a doença como uma prova. E nesse momento, ele sente resignação, calma, paz, não tem sofrimento nenhum. Ele sente-se livre, disposto, aliviado de um peso e muito alegre por não sofrer mais. Então, ela tem 2 tipos de morte, né? A morte natural e a morte violenta. Vamos falar um pouco da morte natural. Bom, o desligamento, ele é quase completo antes da morte real do corpo. O corpo vive, mas a alma já entrou na vida espiritual. O laço fluídico está tão fraco que ele se desliga totalmente com a última batida do coração. Não tem praticamente nenhuma perturbação. E nesse momento, sente-se feliz porque se desligou do peso do corpo. Sente uma felicidade, sente esperança. Já na morte violenta, vai depender do tipo da morte. É acidente, é suicídio, vai depender também do caráter, né? Material, sensual, moral. Vai depender também do grau da moralidade. Vai depender do conhecimento, por exemplo, de como funciona o desencarne. Então hoje, se você está assistindo essa palestra aqui, está ouvindo, você já vai saber como é que funciona o desencarne, né? Então, você já vai estar mais atento, vai saber o que está acontecendo, mais ou menos, né? Então, depende, porque não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Então, vai depender também do conhecimento da pessoa. Bom, mas se o espírito é depurado, mesmo com a morte mais súbita, por exemplo, um ataque cardíaco ou um acidente, ele não sofre, porque o desligamento ocorre antes. Mas nos casos de suicídio, por exemplo, o espírito ele é apanhado de improviso. Então ele fica atordoado. Ele sente todo o desligar do laço fluídico. E nesse momento, ele vai experimentar sensações da vida orgânica. E tem muitos sofrimentos. Então, por exemplo, a pessoa pode sentir o desencarne, pode sentir, se deu um tiro, por exemplo, na cabeça, ela vai sentir essa dor, uma dor de cabeça tremenda. Enfim, ela vai passar por todo o processo de desencarne, tá? Então, é muito complicado o suicídio. Bom, conclusão. Qual a conclusão que a gente chega nisso tudo? A conclusão é que a passagem, ela depende de nós, torná-la mais ou menos penosa, mais agradável ou dolorosa. Então não basta crer, precisamos compreender, precisamos entender todo esse processo. Não precisamos ter medo, porque nós estamos evoluindo. Nós estamos correndo atrás da nossa meta, que é se tornar um homem moral. Vivemos uma luta diária para a nossa autoiluminação. Nós estamos tentando vencer os nossos vícios, as nossas imperfeições morais. Não estamos? Tenho certeza que vocês também estão lutando. E que a gente tente evitar os nossos tormentos voluntários. Como que eu vou evitar? Às vezes eu fico muito brava. Quando você estiver assim, quando alguém te tirar do sério, para, respira. Vamos orar. Vamos
pedir para o nosso anjo guardião, pedir para Jesus, elevar o nosso pensamento. Eu sei que nós não somos elevados que nem o Chico Xavier, por exemplo, mas a gente também não é ladrão, não é estuprador, né? A gente também não é assim, aquela coisa, né? Meu Deus do céu, não somos nada. E o que a gente pode fazer quando esse momento chegar? Sei lá, né? Se a gente já tiver o nosso desencarne, quando nós estivermos nessa passagem aí, o que a gente pode fazer na hora H? É levar o pensamento, fazer uma prece sincera, pedir para Nossa Senhora, pedir para Jesus, para Deus, Nosso Senhor, arrepender das nossas faltas. Mas não vamos arrepender também das nossas faltas só no leito de morte, né? Vamos já melhorar isso, né? E outra coisa, vamos morrer, vamos fazer a passagem sem desespero, hein? Como diz Emmanuel, vamos morrer com educação, não é mesmo? Porque os amigos espirituais, eles estarão nos esperando. Todos estarão esperando nós lá, tá bom? Então não precisamos mais ter esse medo, aquela coisa de nem quero falar essa palavra, bate na madeira, e não é assim, né? O conhecimento é tudo. E eu faço um convite para todos vocês, fazer a leitura da segunda parte do livro Céu e o Inferno, do Allan Kardec. Porque lá há vários testemunhos de diversos tipos de espíritos, narrando como foi a passagem deles. Se foi legal, se não foi, o que eles sentiram, como foi, se sofreram, se não sofreram, enfim. Então lá tem uma leitura esclarecedora e super interessante. Fica a dica aí. Um beijo para vocês e até a próxima palestra.